Bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 19 de novembro de 2025. Agora é 6h39 da manhã. Então Deus abençoe. Estamos iniciando a live. Vamos dar continuidade à live A Brecha, parte 4. Estou ao vivo no TikTok e no Instagram. 6h39, quarta-feira. 19 de novembro de 2025. Oi, Branca, você não vai subir hoje aqui, não? Tô achando que a Branca hoje vai fazer a live, não. Esperar as pessoas chegarem, né? Comecei um pouquinho mais cedo hoje. Tem que resolver um tanto de coisa hoje. Meu Deus do céu. Cheio dos problemas para resolver. Mas Deus sabe de todas as coisas. É isso aí. As pessoas chegando, eu vou falar. Eu não publiquei, já tem umas 2 lives aí, vai inteirar 3 com essa que eu não fiz publicação. No YouTube, não. Nanda, bom dia, Nanda. Deus abençoe. Jussiara Almeida, bom dia. Bia, bom dia. Deus abençoe. Estamos ao vivo no TikTok e no Instagram. Luciela. Bom dia. Nanda, eu já falei. Érica, Marcos, Irene, Uber 3563, Andressa, Claudiano, Evaldo, Zé Luiz, Ângela 2023, Mário, Xiso, João Batista, Jaci, Felizbino, deve ser Felizbino, Emerson Johnson e Merivan Maria. Então, bom dia, Deus abençoe cada um. Agora eu posso até falar. Merivan Martins, não, agora vai entrar no Uber, sei lá o que, Deus e amor. Aí deixa eu dar aqui. Maria, tem Maria, sei lá o que. Ó, então, o que acontece? Já tem uns 2 vídeos aí, eu não fiz a chave do evangelho ontem, porque deixa eu falar com vocês, aqui em casa é o seguinte, eu e a minha esposa somos uma equipe, e eu, como vocês sabem, eu sou motoqueiro, sou assalariado, então, a internet quem paga é a minha esposa, e a internet tá sem pagar. A internet do computador. Essa do telefone tá paga. E a chave do evangelho, eu tiro ela lá do computador. Por isso que eu nem publiquei meus vídeos aí. E à noite eu não sei se eu vou conseguir publicar e fazer a chave do evangelho. Como essa aqui eu faço normal, então tá dando para fazer com vocês. Então é só para vocês saberem. Então vamos lá. Então, deixa eu fazer a leitura. Mas vai normalizar, em nome de Jesus vai normalizar. É normal, assim, a gente é um casal que a gente passa os nossos apertos, né, gente? Então vamos lá, somente crer primeiro. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, mais uma vez,
Eu peço a tua presença, Senhor, que o Senhor possa trazer sabedoria e entendimento da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender essa manhã o que nós vamos ler essa manhã. Traga-nos revelação da tua palavra. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vocês veem que cada pessoa tem seus problemas. Eu e minha esposa somos uma equipe, só que nós passamos nossos probleminhas, nossas dificuldades, né? Então, infelizmente, eu vou ter que aguardar para me publicar para vocês aí. Então, vamos lá. Então, eu estou na página 22, estou lendo A Brecha, que é a continuação dos 7 selos aqui, ó. Né? Desceu de sua glória eterna, história, meu Deus, e Salvador veio, e Jesus foi seu nome, nascido numa manjedoura. Para os seus, um estranho, um homem de tristeza, lágrimas e agonia, como qualquer um de nós aqui na terra. Oh, que condescendência, nós trazendo redenção, quando no mais escuro da noite, numa esperança em vista, Deus, gracioso, cuidadoso, colocou de lado dos seus esplendores, humilhando-se para alcançar e salvar minha alma, e salvar a alma sua também. Esse é o nosso Senhor. Oh, como eu amo, como eu adoro, meu alento, meu sol, meu tudo, o grande Redentor, tornou-se meu Salvador. O grande Criador tornou-se meu Salvador. E toda a plenitude de Deus habitou nele, em Jesus Cristo. Esse foi o que cumpriu o requisito da redenção. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. Foi a graça que nos salvou. E nós encontramos esse livro agora. Deus estendeu sua tenda, veio de Deus para se tornar um homem. Então Deus se humilhou, entrou no tabernáculo homem, no Senhor Jesus, para se tornar um homem. Ele mudou o seu curso de todo-poderoso para ser um homem, tomar a forma de um homem, para que assim ele pudesse morrer para redimir o homem do pecado. Espere até que o vejamos, quando não há ninguém digno. Então não tinha ninguém digno na terra. E para eu e você não ser perdido, para ter um Salvador, um Redentor, Jesus Cristo passou por esse processo tudo, para me salvar e salvar você. Então, devido a isso, a gente temos que dar a nossa vida em primeiro lugar ao Senhor Jesus. Na Bíblia, no livro de Ruth, à medida que o lerem, nós encontraremos uma pessoa que era chamada o redimido, redimidor. Era chamada redimidor, ou ele era uma pessoa que podia redimir o requisito. O redimidor devia ter habilidade para fazê-lo, devia desejar fazê-lo, e devia ser um parente.
um parente próximo para fazer. Então, para Jesus ser um parente próximo do ser humano, Jesus teve que entrar no corpo cheio de doença, de pecado, para se humilhar para nos salvar. Fora isso, não tinha salvação. E Deus, o Criador de Espírito, desceu, se tornou homem, a fim de que pudesse me tornar nosso pecado sobre si. Então Deus tomou o nosso pecado sobre ele, para o preço, para pagar o preço e nos redimir a Deus novamente. Aí está o Redentor, que é o Senhor Jesus. Cristo tem nos redimido agora. Nós estamos redimidos agora, mas ele não tem reclamado sua possessão. Ainda. Agora você pode diferir com isso, mas espere um minuto. Veja, nós veremos. Vem, ele não tem reclamado. Vem, se ele tomou o livro da retenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu. Adão perdeu a nossa redenção, mas Cristo redimiu de volta. E ele já tem nos redimido, mas ele não tomou posse ainda. Ele não pode até o tempo apontado. Ele estão. E então virá a ressurreição. Então a terra será renovada outra vez. E ele tomará posse. Sabendo que Jesus Cristo vai tomar posse. Que ele vai renovar. Outra vez retornar à terra na ressurreição. E ele tomará posse, sua possessão, que ele obteve quando ele nos redimiu. Mas nós faremos isso no tempo designado. Oh, que coisa! Isso está escrito nesse livro selado, com 7 selos, sobre o qual estamos falando agora. Só profeta que tem essa revelação. Só profeta que tem. Correto? O livro de retenção está tudo descrito aqui. Tudo isso que Cristo fará, no fim será revelado a nós esta semana. Nós, nos 7 selos de Deus, nos permitir, vem, correto, será revelado. E revelado enquanto os selos são rompidos e liberados para nós. Então nós podemos ver o que é este magnífico plano de redenção. E quando? E como ele vai ser feito? Isso tudo está escondido neste livro. Então tem que ter alguém para nos ajudar a revelar esse livro. De mistérios aqui. Ele está selado com 7 selos. E assim, o Cordeiro é o único que pode rompê-los. Agora, alguma coisa distrai o irmão Branco. Perdoe-me, nós. Entendemos. Agora, se vocês quiserem olhar nas Escrituras, vocês podem encontrar em Jeremias e ver ali.
Ele estava indo para a terra da servidão. Vocês sabem, ele comprou de seu tio. O filho de seu tio tinha uma propriedade. E ele foi direto àquilo, selando. E se nós tomássemos tudo, nós tivemos isto. Também, nas 7 eras da igreja, aqueles selos e assim por diante, ali. Veja você, um selo no Velho Testamento era como um rolo. Como isto? Irmão Brana, agora, usa folhas de papel para ilustrar o rolo, selamento e abertura de um rolo. Então, antigamente eram os rolos que eles enrolavam o rolo. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. E aí eles passavam o selo. E aí só quando tinha desatado o selo que você conseguia abrir o rolo. Deixa eu ver se eu arrumava um papel aqui que eu queria fazer para vocês. Era assim que era antigamente. Oi? Era assim, gente, ó. Eu já sei, peguei aqui. Era assim, ó. Antigamente era assim, ó. Não sei quem lembra. Então era 7 mensagens que tinha aqui dentro, antigamente. Não é igual agora. Aí isso vinha com selo, você não podia abrir. Só ia no endereço, vamos supor, do rei, daquelas pessoas importantes lá. Era levado uma mensagem, o cara ficava com o rolo. Só abria quem tinha autoridade para abrir. Então era 7 rolos com 7 mensagens. Antigamente era assim, ó. Então nem precisou de fazer. Veja você, um selo no Velho Testamento era como um rolo, como isto. Agora uma folha de papel para ilustrar o rolo. Selamente aberta de um rolo. E aquilo havia um mistério. E esse mistério estava escondido, correto? Era selado ao redor e posto aqui. E reivindicação a tal e tal coisa. Então, o próximo mistério era enrolado ao redor para que este patrimônio fosse impedido de soltar desse lado, e a reivindicação para tal e tal coisa. E prosseguia até isso formar um rolo, porque as pessoas não tinham livros para esse então. Isso estava no rolo. Quantos sabem disto? Quantos sabem disto? Chamado pergaminho. Bem, um rolo selado. Você podia romper um aqui. Qual era o mistério desse? E rasgá-lo. E você podia ver qual era aquela reivindicação. Então, romper outro que estava solto, e você viu que era aquela reivindicação. E a coisa toda aqui são 7 selos, contendo os mistérios de Deus, desde a fundação do mundo. Tudo selado aqui, dentro e revelado por 7 diferentes selos. Isto, se Deus permitir, nos deixar abrir esses selos e ver através do livro e encontrar de que se trata tudo isto.
Vem? Ó, eu espero ter um grande tempo. Ali, o mistério da redenção está selado. Até esse livro não podia ser rompido até a mensagem do último anjo. O rolo estava ali. Nós sabíamos que estava ali. Sabíamos que era redenção. Cremos que era redenção. Jeremias disse: esse rolo deve ser guardado. Como vocês leram lá, ele disse. Deixa eu compartilhar minha live aqui. Pera aí só um momento. Ele está mandando para mim tarde esse negócio para me compartilhar. Deixa eu compartilhar minha live aqui. Só um tiquinho, gente. Só um momento. Vou arredar um pouquinho mais para frente também. Ele devia ser guardado em vasos de barro. Vem? Ó, que coisa bonita ali. Eu podia falar um bom tempo sobre isso. Esse rolo era guardado num vaso de barro. Quem lembra, antigamente era assim mesmo. Um vaso que uma vez se tornou carne, glória a Deus. Morreu, ressuscitou e permaneceu no vaso terreno até o tempo da compra. Oh, maravilhoso, correto? Agora, essas mensagens são todas guardadas em cima até que esse vaso de barro, até a hora designada por Deus. No último mensageiro na terra, e tudo que estas pessoas têm julgado e dito, eu sei que está ali. Eu creio que está ali. E eles lutaram por isso. E trouxeram e produziram as coisas pela fé. Eles creram, mas agora isso será trazido para nós em revelação. E de mão e da mão de Deus, por vindicação. Deus disse assim, ele o prometeu. Agora vamos ver onde estamos. Vamos para o versículo 2. Agora foi muito tempo para o versículo 1. Mas vamos tomar o versículo 2. Agora, nós provavelmente não ficaremos tanto no próximo. E vi um anjo forte, brandando como grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Agora, lembre-se, vamos ler o primeiro versículo. Outra vez. Assim podemos juntar isto. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Deus, quem é aquele? O dono absoluto original do livro da vida. Ele o tem. Deus o tem. Quando Adão perdeu, aquilo voltou ao seu proprietário original.
pertence a ele. E João, na visão, olhou e vi na destra daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Então João viu, João teve a visão, mas João era um profeta naquela era. João era um profeta naquele tempo. Não é um homem qualquer que vê, não. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Qualquer pessoa tem que entender que para ela ter a revelação de Deus, ela precisa de um profeta no seu devido tempo. Por dentro e por fora. Bom dia, Roberto. Deus abençoe. E por fora, selado com 7 selos. Vejam, por dentro. Agora, quando entramos na abertura desses selos, vocês vão ver isto. Isto vai diretamente de volta à Escritura. Todo o percurso de volta por cada um desses selos. A coisa toda junta. Todos os mistérios estão exatamente aqui, nesses selos. Vem? Todos os mistérios da Bíblia estão nesses selos. O irmão bate no púlpito 5 vezes. Os selos não podem ser rompidos até aquele tempo. Provarei isto aqui num minuto. Observe agora. O livro, recorde, está selado. Aqui está um. Aqui está ele. Esse selo. Então outro está enrolado. Um selo. Outro está enrolado. Um selo. É um livro de retenção. E tudo junto forma um livro. E é selado com 7 selos. E a razão por que está do lado de trás é porque está enrolado. O ministério selado está do lado de dentro. E ele só diz: o cavaleiro do cavalo branco ou o cavaleiro do cavalo preto. E seja o que for mais, do lado de fora, mas o ministério do livro está nesse selo. De Gênesis a Apocalipse, o completo plano da redenção é revelado nesses 7 selos. É um tempo importante. Deus nos ajude a apanhar isto, vem? Agora, em um forte anjo. Agora, versículo 2. O forte anjo, com alta voz, clamou: quem é digno? Digo de quê? Quem é digno de tomar aquele livro? Agora encontramos onde está o livro agora, com seu proprietário original. Porque tem sido perdido um filho, o primeiro filho de Deus na raça humana. E quando ele perdeu os seus direitos, ele está falando de Adão agora. Ao ouvir Satanás, ele entrou, que ele fez? Ele aceitou o conhecimento de Satanás, ao invés da palavra de Deus. Então eu quero te aconselhar aqui, como aconteceu com Adão lá atrás, pode acontecer com você aí. Essa geração de hoje
ela está fazendo como Adão fez lá atrás. A vez de Adão ficar com a palavra de Deus, ele ficou com o conhecimento de Satanás. E a população de hoje, a geração de hoje, o tempo de hoje, a vez das pessoas ficar com a palavra de Deus, elas estão ficando com o conhecimento de Satanás. É o mundo que mais quer ter conhecimento, é esse mundo de hoje. Tomemos cuidado. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Agora, não poderíamos parar aqui no tempo. Os filhos de Deus tomarão uma ideia seminarista sobre isto, em vez da palavra de Deus. Cuidado para você não estudar tanto, ficar só no seminário e esquecer da palavra de Deus. Vem, a mesma coisa fez Adão. Perdeu seus direitos. E quando ele o fez, isso voltou imediatamente. Você não pode ver onde aquelas eras têm estado. Vem? Voltou imediatamente ao dono original. E João, no Espírito, aqui em cima no céu, ele havia sido levantado agora das eras da igreja. Veja, viu as eras da igreja e então ele foi tomado para cima. No quarto capítulo, ele disse: suba mais alto. Vou te mostrar coisas que virão. Então, João estava sendo elevado para que pudesse ver coisas que iriam acontecer no nosso tempo. Só um profeta que pode ter essa visão. E só Deus pode revelar para ele. Uma pessoa comum igual nós não consegue ver isso. Nós não fomos chamados para isso. Mas João foi. Mas João era um profeta. E ele viu aquele que estava sentado sobre o trono, como esse livro em sua mão direita. Pense nisso. Agora, então, nesse livro estava um título para a redenção. E ele estava selado com 7 selos. Então, um anjo veio um anjo forte, proclamando com uma forte voz quem era digno de abrir o livro. Tomaram o livro. Quem era capaz de abrir os 7 selos? Não havia ninguém digno até então. Quem era capaz de abrir esse selo? Veja, o anjo indagou. João ouviu e ele disse: agora quem é digno? Deixe que ele, que coisa, talvez eu me sinta dessa maneira. Mas disse o anjo, aqui está o livro da redenção. Aqui está o plano da redenção. Aqui está a única maneira pela qual alguma vez você poderá ser redimido. Pois aqui está o título de propriedade para a redenção dos céus e da terra. Deixe que se apresente, se desejar. Fale agora ou cale-se para sempre. Que se apresente e reclame este livro. Quem é digno de fazê-lo? E João disse que ali no céu não foi encontrado nenhum homem digno, nenhum homem foi encontrado na terra que fosse digno.
Nenhum homem embaixo da terra que alguma vez viveu e morreu foi encontrado digno. Nenhum homem foi encontrado digno. Abriu uma visão para João, João não viu ninguém digno, tanto no céu como na terra. A chamada do anjo foi uma chamada para que aparecesse o Redentor parente. Deus disse: eu tenho uma lei, um Redentor parente. Pode ser um substituto. Onde está esse Redentor parente? Quem é capaz de tomá-lo? E veio de Adão, como o caminho através de todos os apóstolos e profetas e tudo mais. E ninguém foi encontrado agora. Então, ninguém no céu, ninguém na terra. Ninguém que alguma vez viveu. Elias estava lá, Moisés estava lá. Todos os apóstolos se encontravam lá. Ou todos aqueles que tinham morrido, todos os homens santos, Jó, sábios, todos eles encontravam lá. E ninguém era digno, nem mesmo de olhar ao livro, muito menos de tomá-lo e romper os selos. Agora, onde está o Papa e todos aqueles que entraram? Onde está seu bispo? Onde estão nossos méritos? Nós não somos nada. Isto é certo. Ele pediu que o Redentor parente aparecesse, se pudesse. Mas João disse: nenhum homem foi digno. Não que houvesse pessoas dignas ali. Agora, como um anjo, como por exemplo, nós diríamos Gabriel ou Miguel, mas recorde, tinha que ser um parente redentor. João disse: nenhum homem, não anjo, nem serafim, eles não tinham pecado. Mas eles estavam numa categoria diferente. Eles nunca caíram. Mas esse tinha que ser um parente redentor. Nenhum homem, porque ali nenhum deles tinha sido redimido. Nenhum homem era digno de olhar, nem não. Então tinha que ser um parente humano. E ele procurou por ele, e ele não foi encontrado, em parte alguma. Não havia ninguém, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia, nem nada que jamais. Não havia nem mesmo santidade suficiente para orar, para olhar no livro. Isso é muito forte. Mas isso é o que a Bíblia diz. Eu estou apenas citando o que João disse. A Bíblia diz que João chorou. Agora, não há algumas pessoas que têm ensinado isso? Eu estava ouvindo um homem ensinar isso uma certa vez. Disse: João chorava porque ele não se encontrou digno. Qualquer homem sobre o Espírito Santo saberia diferenciar diferente disso
Veja sobre a inspiração de Deus. Saberia diferente disto. Mas João chorou. Aqui está o porquê. E penso que ele chorava, porque se ninguém era digno de abrir esse livro de redenção, toda a criação estava perdida. Se não tivesse vindo Jesus para nos redimir, todos nós seríamos condenados. Porque nós viemos de Adão. E Adão caiu. Aqui está o livro. Aqui está o título de propriedade. E ele será oferecido ao parente redentor, que puder apresentar as qualificações. Essa é a própria lei de Deus. E ele não pode violar sua lei. Nem Deus pode violar sua lei. Ou melhor, não pode contestar sua lei. Vem, Deus requeria um parente redentor que fosse digno, que fosse capaz de fazê-lo, que tivesse a substância para fazê-lo. E o anjo disse: agora que o parente redentor se apresente. E João olhou, e ele olhou sobre toda a terra, e ele olhou para baixo na terra, e ali não havia ninguém. A criação e tudo estava perdido. Naturalmente, João chorou. Tudo estava perdido. Seu choro não durou senão 1 minuto. Então um dos anciões ali disse: não chores, João. O quê? Oh, que coisa! Seu choro não durou senão 1 minuto. João pensou: oh, que coisa! Onde está o homem? Ali estão os profetas, que são nascidos como eu fui. Ali estão os sábios, ali estão. Oh, aqui não há ninguém. Eu desejo um homem que seja capaz de fazê-lo. E quero um homem que possa redimir. E ele não foi encontrado. Então João apareceu. Oh, tudo estava perdido. E ele chorou amargamente. E ele ficou triste, porque toda a criação, tudo estava perdido. Se eles não pudessem encontrar alguém, glória a Deus. Se ele não pudesse encontrar alguém que pudesse cumprir aquele requisito. Ali, todo ser humano, o mundo todo e toda a criação estava perdido. Tudo tinha caído. Os direitos da redenção, os direitos de vida eterna, a luz, todos esses direitos tinham sido perdidos. E ali não haveria ninguém que pudesse pegá-lo, pagar o preço. E João começou a chorar, porque ninguém era digno. E ninguém podia nem mesmo olhar para o livro. Oh, isso queria um ser humano. João chorava, porque ninguém podia fazê-lo, e tudo estava perdido. E ali veio uma voz de um dos anciões, de pé no meio das 4 bestas e todos os ossos celestiais, disse: não chores, João. Oh, que coisa! O irmão Brana bate palmas. Graças a Deus. Não quebrante o coração. João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, tem prevalecido. Prevalecido significa lutado com o vencido. Oh, que coisa! No jardim do Getsemane, quando seu sangue jorrava de sua face,
ele estava vendendo. Vem, olhe, vem. O leão, a raiz de Davi tem prevalecido, tem vencido. Como Jacó, sendo um suprentador, e quando ele entrou em contato com o anjo, ele o reteve, e o anjo tratou de livrar-se. Disse: eu não te deixarei ir. Ele o segurou até que obteve o que ele desejava. E seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador, para um príncipe com Deus, Israel, ele revaleceu. Infelizmente, eu vou ter que encerrar por aqui. Não vai dar para ir mais. E olha que eu corri com vocês, tá? Eu corri porque é o seguinte, é 1 hora de live que eu posso fazer só 50 minutos. Então, como eu comecei 6h50, 6h39, agora é 7h25. Eu acho que não vai dar para me ler outra parte, né? Então eu vou encerrar por aqui mesmo. Eu estou na página 28. Quando eu for voltar, eu volto na página 28. Então eu estou lendo a brecha, né? Eu devo dar continuidade, se Deus quiser. Amanhã, à noite, eu não estou fazendo live das chaves do Evangelho, porque eu estou sem internet no meu computador. Vamos resolver isso, aí eu volto fazer. Então eu não estou conseguindo nem publicar meus vídeos aí por enquanto. Mas se Deus quiser, vai ser resolvido. Então eu vou encerrar a live. Deus abençoe cada um de vocês. Eu não vou prolongar muito para não passar de 1 hora, né? Eu não posso. Para me conseguir publicar no TikTok. No Instagram até que eu consigo publicar, mas no TikTok não. Então, um bom dia para cada um de vocês. E aí, se Deus quiser, amanhã a gente dá continuidade à brecha. Eu estou na 4ª parte da brecha. Então eu vou orar. Senhor Deus, eu agradeço o Senhor mais uma vez pela tua palavra, por essa manhã, pelo alimento que o Senhor tem nos trazido, pela revelação da tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está vendo essa live, trazendo entendimento, trazendo revelação da tua palavra a cada pessoa. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Então, eu vou encerrar a live e Deus abençoe vocês aí. E fique com Deus, se Deus quiser. Amanhã a gente está de volta aí para continuar os 7 selos, a brecha. Amanhã já vai ser a 5ª parte, tá? Então eu encerro primeiro no Instagram, depois eu encerro no TikTok. Eu vou encerrar aqui já no Instagram, tá? Deixa eu encerrar no Instagram.